paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 14 de setembro de 2022, tem como título Ensinos de Demônios. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, em muitos lugares, as escrituras aí nos alertam contra a falsa doutrina. Um desses lugares, né, é nesse texto que acabamos de ler, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Uma doutrina, queridos, é um ensino ou um conjunto de princípios. As doutrinas de demônios, então, são coisas que os demônios ensinam. Mas pode haver aí, né, boas e más doutrinas. A palavra doutrina pode se referir aí aos ensinos bíblicos de uma igreja ou de um pastor, né? Ou no caso aqui de 1 Timóteo 4:1, dos ensinos ímpios de Satanás. Aqueles que seguem as doutrinas de demônios apostatarão da verdadeira fé. Ou seja, obedecer à doutrina dos demônios é um assunto aí muito sério, porque envolve aí um afastamento da verdade do Evangelho de Cristo. Mas como que as doutrinas dos demônios são divulgadas? Você sabe identificar? Elas são transmitidas, queridos, por instrumentos humanos, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm aí cauterizado a sua própria consciência. Esses falsos mestres são hipócritas, isto é, as suas vidas não evidenciam a santidade que aparentemente defendem. Eles são mentirosos, isto é, utilizam-se aí da falsidade e conscientemente levam aí outros à apostasia. E eles estão além do alcance da consciência, pois encontraram ali uma maneira em suas próprias mentes de justificar as suas mentiras. Esses falsos mestres podem ser simpáticos, podem ser charmosos e até persuasivos, mas não recebem a sua mensagem do Espírito Santo. Antes, eles lançam sugestões de espíritos malignos, cujo trabalho aí é desviar as pessoas do caminho do Senhor. As doutrinas de demônios são aquelas aí que podem tanto vir diretamente dos demônios, né, que influenciam em falsos profetas e mestres, como também da própria carne, sempre aí visando exaltar o homem e não a Cristo. Os demônios, queridos, nunca querem que Cristo tenha a preeminência. Também fica fácil, né, identificar tais doutrinas de demônios, porque elas não estão aí de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus. Você então não precisa conhecer, queridos, todas as doutrinas da carne ou todas as doutrinas de demônio, pois basta conhecer a verdadeira doutrina, a sã doutrina, e a voz do nosso pastor, que é o Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Assim, queridos, você estará apto a identificar tudo que soar fora de tom, como, né, um bom músico sabe ali identificar um instrumento desafinado, bastando ouvir ali uma nota só. Portanto, queridos, a sua segurança não está em se aprofundar em conhecer a voz de estranhos, mas sim em se aprofundar a conhecer e identificar a voz do nosso pastor, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.